Sejam bem-vindos a uma live hoje. Que especial essa live! Quanto tempo nós não fazíamos nenhuma live por aqui. E hoje nós temos uma live que é muito importante. Vamos falar sobre autismo e temos um convidado também que vai trazer um conteúdo maravilhoso para nós, alguém que vive algo na prática, né, que é o Júnior Klauman, um grande amigo meu de Balneário Camboriú. Júnior, como eu já disse para vocês, ele é um pai dedicado, um marido apaixonado, ele é membro da igreja Bola de Neve ali em Balneário Camboriú. E boa noite, Ana, minha amada irmã. Um beijo também para minha mãe que está aqui já na live participando com a gente. E eu queria muito trazer esse tema aqui para compartilhar com vocês, porque é algo que eu vejo que a nossa sociedade precisa abrir o coração, a mente, para participar de tudo isso, essas mudanças que acontecem no nosso dia a dia, né? E ó, o Júnior já está até por aqui para ele trazer e derramar sobre as nossas vidas tudo isso que eu tenho certeza que foi algo que Deus colocou primeiro no coração. E hoje sim, hoje nós vamos, como eu disse, dar início a essa inclusão. Júnior E Klauman, aí, boa boa noite. noite. Tudo bem, Larissa? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, tô meio de frio, aí também tá friozinho, né? Aqui nós tivemos aqui uma pancada de frio esse final de semana e até hoje estou com uma blusa aqui porque tá frio mesmo, apesar do sol. O sol esquenta só na frente do mar, só, mas para trás aqui para Balneário Camboriú tá frio. Sim, eu vi no jornal. Tu tá conseguindo me ouvir bem? Tô Bem, sim. ótimo. Eu também estou te ouvindo bem. E eu vi no jornal mesmo que ia cair bastante a temperatura, eu só penso aí. Falei, se vai cair aqui em São Paulo, imagina lá no Mas sul. você sabe que aqui tem bastante lugares turísticos aqui, né, em Santa Catarina, né? E os lugares que mais que estão tendo bastante movimento é Urubici, Rancho Queimado, que são as regiões frias daqui, com geada, com neve. Então tem bastante gente indo para lá. Sim, acaba que é um chamariz para o turismo, né? Nessa época. Isso mesmo. Tem Gramado também, mas eu acredito que essas regiões que tu disse são mais destaques assim nessa época. Igual São Bernardo do Campo aqui. São Sim, Bernardo do Campos Campo do não. Jordão. É Campos do Campo do Jordão. Jordão. É, tudo campo, a gente faz uma confusão. Mas, Júnior, tô tão feliz de tu estar aqui, porque, assim, eu vejo que é algo de Deus mesmo, sabe? Antes mesmo de eu falar com você, para você participar aqui da live, eu tava pensando nisso, como que nós, principalmente nós que somos cristãos, né, a gente vê tantas outras religiões tão ativas, né, nessa questão do social, né, de fazer as pessoas se sentirem acolhidas. Fazemos o nosso papel. E eu acho que isso que Deus tem trazido através da sua vida, especial, eu acredito que aquelas pessoas que já são adultas, elas passaram por muitas coisas difíceis que hoje o João Neto, vamos dizer, não vai precisar passar, né? Graças a Deus. Mas isso porque eu acredito que existem pais como você, lutando, né? Então, primeiro se apresente para o pessoal, e deixa Deus te usar. Amém. Realmente é uma grande luta, né? A gente sabe que ainda é o início. É uma coisa, apesar de estar vivendo né, tanta modernidade, tantas coisas interessantes, a igreja ainda engatinha nessa área do PCD, do PNE, que são não só os autistas, mas são as pessoas com deficiências, né? Como pessoas cegas, né? Pessoas surdas e pessoas com problemas com cadeira de roda e tantas outras dificuldades que tem, né? Então a igreja ainda está engatinhando. A gente vê uma coisinha aqui, outra coisinha ali acontecendo nas igrejas, mas ainda é muito pouco
em relação ao total da população brasileira, né? Para você ter uma ideia, aí de cada 88 crianças, uma tem autismo, né? A gente fala hoje que o Brasil tem 25% da população brasileira, ela tem problemas com algum tipo de deficiência. Pô, a gente está falando de uma população, né? O Brasil acho que tem 7 bilhões, né? É, 7 bilhões, né? Então são 7 bilhões. são 25% das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então a igreja está engatinhando ainda nessa área, sabe? A gente precisa de pastores, não só de pastores, né, mas de ovelhas e pessoas de liderança que venham também a trazer para o pastor ideias diferentes, querer colocar a sua vida à disposição da igreja, porque o pastor ou somente a liderança não vai conseguir êxito sozinho, né? A gente sabe que o reino de Deus ele tem um corpo, existe um cabeça, mas existe os membros, né? Então cada membro tem que fazer a sua parte. É verdade, é verdade. Eu queria primeiro saber de ti, assim, essa questão de você ter esse olhar, veio através do João Neto ou você já tinha percebido isso? A gente diz que a gente fica com os olhos fechados quando não é conosco, né? Que nem o esquema do Covid, né? Quando a tua família não é um número, você acaba não dando o devido valor ou respeito àquelas pessoas que já faleceram devido a esse Covid, né? Então é óbvio que eu não vou mentir para você, quando eu não tinha um filho especial, nunca olhei com olhos assim de cuidado, de zelo, né, por essas vidas, né, mesmo porque eu também não era cristão. Eu sou cristão desde 2010, meu filho já era nascido, meu filho é de 99, então eu conheci Deus em 2010, 11 anos depois, então eu realmente não tinha um olhar mais aprimorado para isso, né. A partir do momento que você tem um filho especial, que você tem uma pessoa dentro da tua família com uma dificuldade, você começa a ver alguns problemas, algumas dificuldades, como o colégio, né, por exemplo, a tua família, a tua aceitação pessoal, né? Isso, Ah, aham. eu digo para você que a criança especial dentro da família, ela pode ser tanto um benefício como um malefício, porque eu fui diretor social da PAI por 3 anos aqui na região, e eu vi o volume de 70% dos casais dentro da PAI são separados. Uau, é uma É porcentagem grande. muito grande, é uma porcentagem muito grande, e geralmente é o pai que geralmente não aguenta, sabe? Eu acho que eu vou dizer aí, 80% dos pais não aguentam o rojão e vão embora, né? Deixando a mãe, porque a mãe tem essa coisa de maternidade, de ficar com o filho, né? Então Sim, a gente vê bastante coisa, a falta da paternidade, a falta do pai, a falta dessa explosão, né, de querer mandar o filho para frente, né? Já é verdade. difícil já é difícil com criança normal, né? Que já tem ausência de pai. Agora imagine uma criança especial com ausência do pai. É pior ainda. Isso é verdade, isso é verdade. E o João Neto foi seu primogênito, né? Não, eu tenho uma menina, eu tenho a Júlia, de 24 anos, que ela Ah, está ele é fazendo mais medicina. velho. Aham. A Vila é mais velha, tem 24 e faz medicina em São Paulo. Graças a Deus. Júlio, você acha que isso que você falando, né, da questão da PAI, essa questão desse número ser grande, eu não sei se existe essa estatística, pode ser uma. Eu estou falando aqui como uma pessoa leiga, assim como às vezes as pessoas que estão assistindo a live que vão assistir depois. Você acha que essa. Não sei se poderia usar a palavra rejeição, né? Mas esse índice de ser alto tem a ver, como você disse, que a maioria são os pais que abandonam o lar nessa situação. Você acha que tem alguma coisa a ver com machismo? Essa coisa do pai achar que. Dessa questão da aceitação, você acha que tem a ver com essa cultura ou tem a ver com uma dificuldade normal mesmo do ser humano em si? A gente tem dificuldades sociais, culturais e financeiras, sabe? Então, a gente fala de uma PAI, por exemplo, que é uma instituição que ela tem vários anos, né? E na sua grande maioria as pessoas são de classe baixa, classe média para baixo,
Então a gente pega pessoas que não são tão um poder aquisitivo tão bom ou culturalmente tão bom, tá? Não estou generalizando, estou Uhum. apenas, né, abrindo um leque, né, na grande maioria. São pessoas que já passam por dificuldades no seu cotidiano, né, e tem um filho especial e passa por uma dificuldade maior ainda. Então, muitas vezes a pessoa já tem um filho, ela já tem uma dificuldade de poder trazer a comida para dentro de casa, e daí ela tem que sair de casa, ela tem que levar a criança para o papai, ela tem que levar a criança para o fisioterapeuta, tem que levar para o psicólogo, o fono, o TO, e tantas outras capacidades aí que tem que fazer, tantas outras coisas que tem que fazer. Então, Oi, voltou. voltou. Então, a gente vê, sim, eu, por menos, quando eu estava lá na PAI, eu via mães Sim. realmente de muito longe trazendo o filho, sabe? Então, tem mães, tem pais que são guerreiros mesmo, que vão para frente, que não desanimam, que vão atrás. E existem aqueles que devido às suas dificuldades, né, você tem que fazer o quê? Ou você faz uma coisa ou faz outra, né? Ou você trabalha para ganhar o sustento, ou você cuida do filho. Então, são problemas, né? São dificuldades. Aí muitas vezes não tem, tem a questão da você poder aposentar o teu filho, né? Tem que dar a entrada com o advogado para ele poder receber um valor do governo. Então, são vários atenuantes aí que existem, né? Uma coisa também que eu digo também existe uma ajuda das instituições como a PAI, a AMA, que cuida da síndrome de Down e tantas outras, existe um cuidado e um zelo na parte psicológica, na parte de assistencialismo social, existe. O problema é que não existe uma parte do assistencialismo espiritual, né? Porque o assistencialismo espiritual, o que que é? É você vir com a palavra de Deus, você vir conversar com a pessoa, trazer a pessoa algo poderoso da parte de Deus, para ela poder se acalmar diante de uma dificuldade, né? Porque, Sim, Larissa, muitos pais e mães não entendem o porquê que o filho veio com uma dificuldade, né? E muitas vezes culpam o Deus Todo-Poderoso disso. Então, muitas vezes, eles não vão na igreja por causa disso, eles não conseguem ver uma bênção ali naquele momento, eles não conseguem ver isso como bênção, mas sim como muitos como maldição. sim. Eu ia até você tocando nesse assunto, eu te pergunto, você acha que as pessoas, eu não sei se é só por isso, né? Mas as pessoas, elas deixam de ir na igreja por vergonha da situação, ou é pela questão que a gente fala aqui da falta de preparação, tanto da igreja, nas salinhas também, que não tem preparação? Eu digo que é um conjunto de ambas as partes, tanto da falta de capacitação da igreja, da falta de promover isso, falar que você atende crianças especiais, que você está apto a receber crianças especiais, né, ou adolescentes, ou pessoas de diversos tipos de problemas ou dificuldades, né? E também existe a parte da vergonha, porque você, quando você tem por exemplo, o João Neto tem alguns estereotipos, né? Muitas vezes ele fica se balançando, batendo ele grita durante grita durante o culto, mas não porque ele está possuído, porque está endemoniado, não, não é essa a questão. Ele faz Uhum. isso de alegria, né, diante o altar, diante a presença de Deus. Então eles ficam contentes e alegres. E muitas vezes o pai chega ali e fica quieto, não fala, não grita, tampa a boca da Verdade. criança, tal, né? Fica preocupado com o que os outros vão falar. Então, tem que existir como eu posso te dizer, uma boa vontade, tanto da liderança, dos membros da igreja, como do pai e da mãe, em saber que é tudo novo. Se ninguém ser a pessoa que vai romper isso, né? Tem que existir alguém que, não, eu vou levar meu filho, ele é de Deus, eu vou levar lá, eu quero escutar a palavra de Deus, fazer com que a igreja se movimente, falar com o pastor, ó, pastor, eu tenho um filho especial com esse problema, esse problema, eu quero ir na igreja, como é que o senhor pode me ajudar?
né? Então, tentar conversar. É que as pessoas não conversam. Não. Elas evitam, né? É aquilo que você falou. Evitam, evitam conversar com as pessoas, mas eu acredito, eu vejo pela nossa igreja, né? Como você falou ali antes da apresentação, eu sou membro do Bola de Neve desde 2010 e dentro da igreja a gente tem um projeto chamado Projeto Levi, o Instituto Levi, que cuida de crianças com autismo. Então, o Ministério Infantil nosso está preparado, né, para poder Legal. receber, a Igreja Bola de Neve como um todo está preparada para receber crianças autistas ou crianças com PCDs, etc. Ah, a gente é a melhor igreja do Brasil. Ah, a gente é a igreja melhor do mundo. Ah, a gente está preparado para tudo? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque Não. assim como eu e você, Larissa, nós temos a nossa impressão digital diferente, né? A íris dos nossos olhos diferente um dos outros. Existem crianças diferentes, né? Então, o que Uhum. que tem que existir? Até escrevi aqui para poder colocar aqui. A primeira coisa Sim. que existir é amor. 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 A liderança, os membros, o Ministério Infantil tem que ter amor por essas vidas. Isso. Você não precisa ter um curso em Harvard, você não precisa ser formado em lugar nenhum, você precisa ter amor. Porque quando você tem amor, você cuida, você zela, você abraça, você beija, entendeu? Você cuida com zelo, com esmero, entendeu? E você vai aprendendo no processo. Sim. E falando nisso de amor que você estava falando, que eu acho que é legal, então, já que você trouxe alguns pontos, né, para a gente pontuar durante a live, para os pais, né? Como eu te disse, essa live vai ficar salva, né, para ajudar outras pessoas depois. Ah, tem algumas pessoas comentando aqui. A minha querida do Lady B, ela falou que tem uma sobrinha que está lá no Japão, ela nasceu no Japão e ela também tem autismo. E ela disse que, graças a Deus, a sobrinha dela está sendo atendida por uma psicóloga brasileira, porque ela disse que lá no Japão eles não têm essa preparação como no Brasil. Não sei se você sabia ou sabe de alguma coisa a respeito disso. Eu não sabia, eu sei que por exemplo, na cultura espartana, vamos supor, né? Cultura esparta, por exemplo, é quando você nascia, para você ser uma criança aceita, você não devia ter defeito nenhum. Se você tinha defeito, a criança já morria na hora. Então, eu não Era sei se executada. existe ainda, se existe ainda culturalmente em algumas, se eu não me lembro, os indígenas também têm tinham, né? Estou falando de coisas, culturas passadas, né? Só se for uma coisa Aham. muito remota, etc. Mas na cultura indígena também, quando nascia uma criança com dificuldade, com problema, também eles enterravam viva essa criança também. Meu Se a gente for Deus. falar, se a gente for falar em Brasil, aí, ou mundo, em 50 anos atrás, você vai escutar histórias de crianças especiais que eram presas no sótão ou no porão, porque os pais tinham vergonha de apresentar essas crianças para a sociedade. Então a gente está falando de uma coisa aí de 50 anos atrás, uma coisa que a gente pode falar que é recente em termos de mundo, né? Sim. Minha mãe tem Né? 69 e eu É. acho minha mãe nova. Né, Larissa, você veja só, você tem um filho, vamos supor, você engravida e você tem ali no teu útero ali uma criança. Então essa criança, primeiramente ela é desejada, né? Vamos falar de uma Uhum. família, né, de uma Se família planejou. normal, né? Tudo Uhum. dentro dos parâmetros ali, noivaram, casaram e vão ter filho. Essa criança, ela é desejada. Essa criança, ela é. E você coloca sonhos nessa criança. Ah, meu filho, minha filha vai nascer, vai ser um bom advogado, vai ser um bom médico, vai ser um empresário, vai ser um evangelista, vai ser um pastor, né? Vai ser, sei lá, né? Você pinta o set com o teu filho, né? E Aham. teu filho nasce com uma dificuldade, com um problema, com uma síndrome de Down, ou com PCD, ou com uma paralisia cerebral como o João Neto, ou com autismo, seja ele leve ou grave, né? E você não sabe como lidar e os seus sonhos, eles né, minguam, né? Você tem que mudar bruscamente
as Uhum. tuas ideias referente àquele teu filho. Aconteceu isso comigo, né? A gente teve o João Neto e quando nos foi falado que o João Neto, quando ele tinha 2 anos de idade, eu acho, o médico falou para ele bem assim, o diagnóstico, ele não vai nem andar, não vai nem falar, não vai fazer nada, ele vai ser um vegetativo. Então você recebe um balde de água fria naquele momento. Né? Imagine um casal novo, eu e minha esposa, acho que nós tínhamos 25 anos de idade, você recebe um diagnóstico desse. Então, a minha Imagina. esposa, né, que é a coluna da casa aqui, graças a Deus, pelas mulheres, mulher Beijo, virtuosa Ju. de Provérbios 31, a coluna, Amém. ela começou desde cedo levando o João Neto a ecoterapia, físio, fono, né, todas as coisas que tinham que fazer, graças a Deus a gente teve o respaldo Condições? para poder fazer isso. Uhum. E hoje o João Neto, ele fala, conversa, toca violão, toca bateria, né? Ele anda, Amém. conversa, né? Ele tem as suas dificuldades, mas ele é uma pessoa totalmente diferente do diagnóstico que o médico falou. Glória a Deus. Então, Uhum. muitas vezes, o diagnóstico, né, para quem está nos escutando, muitas vezes você recebe um diagnóstico de um, do teu pai, da tua mãe, ou um diagnóstico do médico, né? Mas quem dá o último diagnóstico, quem dá o aval final é o Deus poderoso, sabe? É Ele que é o médico dos médicos, Ele que é o Senhor dos senhores, é Ele que fala que você vai dar certo, que Ele fala que fique calmo, fique tranquilo, as coisas vão dar certo, é Ele que cura, é Ele que Amém. faz, né? E se a gente pegar a Verdade. vida se a gente pegar a vida de Jesus Cristo, Ele veio para esses tipos de pessoas. Ele veio para os perdidos. Ele veio para Verdade. aquele, né? A gente pega aí o Bartimeu, a gente pega o paralítico, a gente pega Sim. o leproso, né? São todas pessoas que tinham dificuldades. Eram todas pessoas que Sim. precisavam de um milagre, né? Então eu digo para as pessoas que estão assistindo que eles vieram por um propósito maior do que você imagina. E se você conseguir enxergar o teu filho, o teu parente, o teu amigo com esses olhos, você vai começar a aprender muito com ele. Isso que você está falando é tão, tão real e tão lindo. De É lindo, assim, a gente sabe dos desafios, né? Mas quando a gente passa a ver por essa ótica, se não tivesse tido essas pessoas especiais, né? Como você disse, que as pessoas questionam, né? A Deus, por que que Deus fez isso comigo, né? Como se fosse uma punição, né? Eu até escrevi aqui na legenda, convidando o pessoal para a live, falando que tem gente que chega a falar assim, ai, graças a Deus na minha família não tem ninguém assim, né? Então, e quando você falou sobre a Bíblia, a gente pensa assim, quantas pessoas Jesus curou e que eram assim leprosos, paralíticos, ou seja, assim, pessoas que se não fosse elas não teriam tantos testemunhos na Bíblia, né? Se não Sim. fossem essas pessoas especiais, como você disse, né? Tem uma pessoa aqui, Odete, ai, perdi aqui o que ela falou. Ai, Odete, desculpa, perdi. Eu fui mexer aqui e perdi o que você estava falando. A Ana Urs falou, inclusão, alunos que precisam de intérprete na sala de aula foi o tema do TCC dela. Também tem Legal, isso. Aninha. Júnior, então assim, pelo que eu entendi, é, não tem como o diagnóstico ali no pré-natal, né? É algo que você vai observando ali, né? Lá, um ano, 2 anos, não é? Isso a gente falando do autista, né? Porque hoje o autismo, ou Asperger também, que é uma moda do autismo, está muito em moda hoje. Hoje todo mundo parece que virou uma moda que todo mundo agora é autista, né? O cara tá olhando pro teto é autista, né? Então, o autismo ele é uma coisa, é uma dificuldade que você tem que ir cuidando conforme o crescimento da criança, né? Conforme o crescimento, você vai vendo se ele é leve, médio ou moderado, né? Mas o autismo, dependendo do seu grau,
a pessoa consegue conviver tranquilamente, é bem de boa. A gente vê autistas aí que são, meu Deus do céu, são super mega inteligentes, conseguem fazer faculdade e tudo, sabe? Não é o final do mundo, não, o autismo. É porque quando a gente vê, tem o The Good Doctor, você já deve ter ouvido falar, Sim, né? E ele é um médico autista, então ele traz isso, né? De que um autista, ele tem, ele pode sim ser inserido na sociedade até mesmo como um médico, sim. né? Tem esse The Gooder Doctor e tem também o Atypical. Quem não viu ainda esse seriado é a história do menino também com autismo, o cotidiano da vida do pai, da mãe, junto com a irmã. A gente até dá uma risada aqui porque tem bastante a ver, porque quando você tem dois filhos, um com autismo ou alguma deficiência e o outro normal, né, digamos assim, existe uma certa competição, porque você como pai, como mãe, muitas vezes você dá mais atenção àquele que precisa, àquele que necessita, e aquele muitas vezes que Verdade. está já andando, aquele que já está correndo, aquele que não precisa de tanto apoio, ele acaba indo sozinho. Então, isso é uma coisa também a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes os nossos outros filhos, né, para aqueles que têm mais filhos, se sentem sozinhos, se sentem desamparados, eles acabam fazendo coisas muito mais rápido. Por quê? Porque nós damos para ele autonomia para eles poderem ir mais rápido, sabe? Só que isso lá na frente pode causar algum dano em termos de paternidade, em termos de maternidade com a mãe, por causa da ausência, porque se dá muito foco naquele que está precisando. Isso é uma coisa até que normal, né? Porque o teu filho está precisando de apoio para levantar, para subir, para colocar roupa, para dar banho, e aquele que já está tomando banho sozinho, coloca a roupa sozinho, tá de boa, né? Isso é verdade, isso é verdade. Então E a deixa eu te gente perguntar uma. pode falar. Não, se tu quiser concluir alguma coisa também pode falar. Não, eu ia dizer para você que quem tem filhos com problemas, ele é uma vida muito complexa. É muito complexo, porque é casamento, é vida Sim, financeira, é, é vida familiar, é todo um contexto que engloba a criança especial que o cara fica bem louco mesmo. Então, se não tiver Deus no meio, é muito difícil de você superar, de você vencer. Júnior, deixa eu só te falar. O pessoal falou que o seu áudio tá baixo. Hum. Você quer tentar ligar e desligar de novo para ver se entra de novo? O que você acha? Podemos ver. Que o pessoal tá falando que tá baixo. Eu vou desligar e já te chamo de novo então, pra gente continuar. Pode ser. Tá, peraí. Peraí, pessoal, que a gente já chama o Júnior de novo, rapidinho. Se vocês tiverem alguma dúvida para mandar, vocês podem enviar aqui, tá? Aqui em perguntas, do ladinho aqui embaixo. Obrigada a todos vocês que falaram que o áudio está baixo, tá? Vou chamar o Júnior aqui de novo, porque daí a gente faz o teste. O meu tá ótimo? Ok. Obrigada, Odete. Tá, tá melhor Vamos... o áudio? E aí, pessoal, agora tá melhor? Para mim, eu acho que tá melhor. Nossa, eu falei tão goiano agora, melhor. 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 Eu sou goiana, Júnior, não sei se eu já te disse. Não, não falou, não. A gente. Pessoal, tá melhor o áudio? Só dá um sinalzinho pra gente que a gente continua. Mas eu acho que tá Deixa eu falar melhor. aqui. Um, dois, três, testando, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Igual na igreja. Júnior, então assim, ahn, os pais receberam esse diagnóstico do melhorou, ótimo. Os pais receberam o diagnóstico, né? Sejam com síndrome de Down, seja com autismo, né? Como você também mencionou. O que que você hoje, com a experiência que você tem, tanto como o pai, né? E também como pessoa que ajuda hoje na sociedade, participou da diretoria da APAE, o que que você aconselha os pais quando eles recebem esse diagnóstico? Qual que seria a primeira coisa que eles deveriam fazer?
Bem, eu diria, né, eu, com esse conhecimento que eu tenho, eu diria duas coisas. Primeiro, um apoio psicológico, né, para você poder, um apoio familiar, uma psicóloga, para poder conduzir a família da melhor forma possível. E a segunda seria o apoio espiritual. Espiritual. Com certeza, um pastor, ou, né, independente se você é católico, ou, né, independente da tua religião, né, Uhum. procurar Jesus Cristo, Sim. E né, hoje, pode você falar. acha que qualquer profissional, diria psicologia, consegue ou teria que ser alguém mais específico? Ou procurasse diretamente, como você disse, a PAI, né, a AMA, né, já essas instituições que já estão são mais direcionadas para isso, ou você acha que qualquer, na experiência de vocês? Depende do grau, né? Se for uma síndrome do Down, seria a AMA, né, que cuida da criança com Down. Se for o autismo, os colégios hoje, com a inclusão, estão preparados para receber as crianças com autismo, né? Eu mesmo tenho um sobrinho meu que tem autismo, ele tem um apoio de mais uma professora dentro da sala de aula, né? Dos colégios particulares, eu estou dizendo, né? Colégio estadual também em Balneário Camboriú, ele também está preparado para receber crianças com autismo. Ele tem uma sala especial para poder auxiliar as crianças, Ah, né? é isso na escola pública já tem disponível? Que Tem legal! disponível. Hoje você dando entrada na prefeitura, parece que é lei você ter uma pessoa para poder ajudar o teu filho se você conseguir comprovar que ele precisa de um apoio de uma educadora. E hoje também, vamos dizer, é lei que o seu filho, ou a pessoa que tiver um filho especial, ele pode frequentar uma escola normal como qualquer outra criança, até mesmo cadeirantes, essas coisas. Pode. Está dentro da lei, está dentro da lei, né, do Brasil, e é obrigatório, o aceite, né, da prefeitura, do governo, de receber essas crianças com especiais. Show! Eu não sei em quanto tempo, não sei se você tem compromisso, por mim a gente fica falando aqui sobre o tema. Não, Você eu disse que tô tá tranquilo? Ah, então tô tá. tranquilo. Uma coisa que eu queria deixar também falado, Larissa, é aquilo Sim. que você comentou no início ali, no meio da live ali, que muitos pais acham que o filho, quando vem assim, é uma maldição, Sim, eu ia né? te Ah, perguntar, é. porque muita O que gente que eu fala. fiz? Eu joguei pedra na cruz, Uhum, né? O que que eu inventei para ter um filho especial, né? uhum. Lá em, lá em João 9, do 1 ao 3, diz o seguinte: Jesus estava caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem é que pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus então respondeu: Nem ele, nem os pais dele nasceu, nem os pais dele. Ele nasceu cego para que o poder de Deus seja mostrado nele. Então, quando o nosso Deus Todo-Poderoso, ele te dá um presente como esse, ele te dá para que o poder de Deus seja manifestado através da vida do teu filho ou do teu ente querido, sabe? Uhum. Eu vejo aqui, por menos na minha vida, se não fosse o João Neto, eu tinha tudo para dar errado. Ai, deu uma travadinha. Triste esse pensamento, né, amiga? Meu Deus, muito triste. Ó, tem até uma indicação aqui da nossa amada Ladies B. Ela disse que tem uma temporada na Netflix chamada Amor no Espectro, que é bem legal. Essa eu não conhecia. Até a minha prima Marcelinha tá aqui, a Marcela. Ó, Marcela, você pode assistir esse, hein, na Netflix. Amor no Espectro. Vou dar uma olhada também para ver. Caiu, mas a gente volta. É Eu tava verdade. O inimigo quer derrotar a gente, mas não vai conseguir.
A gente é intercessor. E continua, que tu estava falando aí de que é verdade. Isso. Então eu estava falando então que se não fosse o meu filho na minha vida, eu tinha tudo para dar errado, né? Eu separei da minha esposa por causa dele, né? Porque ela deu mais vazão a ele, ela deu mais apoio para ele do que para mim no meu. Ai, vamos orar, gente. Intercessores, estejam orando. A gente que não sabe que não é fácil, né, gente? Não é fácil, é desafiador, mas que Deus dê graça, né, para todas essas pessoas que precisam de ajuda, para pais e mães que precisam dessa. Inclusive, se você conhece algum pai, alguma mãe que precisa estar assistindo esse conteúdo, que tem algum filho especial, né, seja fisicamente, mas às vezes emocionalmente. Né, essa pessoa, ela precisa assistir esse áudio. Por quê? Porque às vezes você conhece famílias que não estavam preparadas, às vezes tiveram uma gravidez indesejada e hoje eles estão se separando ou não estão juntos por conta disso. Eu estou tentando aqui, mas vou chamar de novo o Júnior. Em nome de Jesus, né? Essa queda está repreendida. Júnior, eu te mandei, você me mandou. Vamos ver se agora vai dar certinho. Porque é muito importante, gente, as pessoas elas terem esse entendimento, né? Não só dessa inclusão, mas quantas famílias eles estão colocando ainda a culpa nos filhos, né? Como se os filhos que fossem os culpados por essa, como eu diria, por essa separação, né, Júnior? Ui, voltou. Oi, Eu tô aqui falando. o meu telefone falou que está aquecendo. Nunca escutei isso do telefone. Primeira vez que eu vejo que o telefone está aquecendo. Aí coloquei um copo de água gelada atrás aqui para gelar o telefone. Para ver se um ar-condicionado para ele. Não, é para acabar, viu? É para acabar. Então, Larissa, como Propósito, porque o seu filho, a sua filha, né, eles são amados e eles, sim, vão viver o propósito que Deus colocou em cada um deles, porque eles vão ser fontes de milagres em nome de Jesus. Na sociedade, na igreja, no lar deles, eles vão ser aqueles que vão, como eu diria, vão ter é, histórias e testemunhos incríveis para contar. Em nome de Jesus, eles vão ter. Agora vai dar certo. Nós vai dar vamos certo. vencer. O Senhor, Vamos. como diria Davi, gigante. Ai, ai, ai. Até o meu tinha sido pausado. Mas tá. Não sei porque está falando que está aquecendo e que está desligando, mas vamos lá. Então, que nem eu estava falando, Deu uma travadinha, mas agora ele volta. Daqui a pouco ele volta. Vamos intercedendo. Porque esse tema, gente, é tão importante. Eu acho que esse tema e também depressão também é um tema que é muito importante, porque as pessoas não cuidam com a devida atenção que deveria, né?
Vou chamar o Júnior aqui de novo. Isabela Klauman. Isa, beijo pra você, Isa. Onde encontrar o amor é difícil. Eu vou assistir essa live. Essa live não, essa série que tu tá falando, viu? Eu vou assistir Amor no Espectro. Já ouviu falar sobre essa série, Júnior? Não, amor, eu não escutei, não. Fala sobre o autismo. O pessoal tá falando aqui. Vou dar uma olhada. Amor no espectro. Amor no Espectro. Tem. Odete disse que o índice de mães. Gente, eu tenho que enxergar esse pertinho. O índice de mães que estão sozinhas cuidando dos seus filhos é alto. Que nem no financeiro ajuda, né, Odete? Eu acredito. Eu acredito, infelizmente. Muita gente caminhando sozinho, né? Nessa situação. Ok, Júnior, pode deixar. Dou um minuto sim, fica tranquilo. Que a gente vai. A live ela não vai cair, então a gente fica aqui te esperando, tá? E assim, falando sobre autismo, enquanto o Júnior resolve lá a questão do celular dele que tá aquecendo, né? Você que é da intercessão, intercedam pelo Júnior, pelo aparelho dele, porque a gente sabe, né? As coisas espirituais que acontecem quando nós estamos falando de coisas espirituais. Essa madrugada, inclusive, Deus me incomodou tanto ontem à noite, assim, na hora que eu fui dormir. Eu até tive que pegar o celular de novo para começar a anotar algumas coisas que depois eu posso até fazer outra live para compartilhar com vocês. Mas e Deus me incomodando para falar sobre para trazer essa noção para as pessoas, porque a gente vive o nosso dia a dia e às vezes se esquece que nós somos seres terrenos, mas que nós também não podemos nos esquecer que junto conosco existe também um mundo espiritual, né? Então, e as pessoas elas precisam ter esse conhecimento e não para ter medo, né? Porque às vezes quando a gente fala sobre coisas espirituais, as pessoas às vezes elas têm medo, elas às vezes ficam assim, não, Deus me livre, não quero ver demônio não, né? E a gente não está falando sobre isso, mas a gente está falando que a gente vive, nós somos mais seres espirituais do que seres físicos, na verdade, né? Mas isso acontece por quê? Porque a gente precisa ter esse conhecimento e entender qual que é a nossa posição como filhos, né? E o que Deus, o que Jesus conquistou para nós na cruz. Então, a gente precisa ter esse direcionamento também. Eu acho que agora vai, Júnior. Pelo menos a imagem é melhor aqui. Eu enganei o telefone, liguei e desliguei ele. Eu já fiz isso também uma vez, quando ele estava dando como esquentando. Mas o meu, às vezes, faz. Aí eu desligo ele e ligo. Realmente parece que funciona também. Tá funcionando agora. Mas você estava falando, eu acho que quem chegou agora, né? O Júnior estava falando que se não fosse o João Neto na vida dele, ele teria perdido tudo, né? Perdido o seu casamento, né, Júnior? Você estava falando. Isso mesmo. Você não tem entendimento, né? Sobre isso, né? Sobre essa parte espiritual, você acaba colocando os pés pelas mãos muitas vezes. E a partir do momento que eu comecei a olhar o João Neto como bênção, aí as coisas começaram a mudar, né? Por exemplo, em Gênesis 1:26, diz que o homem foi criado à sua imagem e semelhança, né? Passamos o homem à sua imagem e semelhança. Então, o João Neto não é um erro. O João Neto foi criado à imagem e semelhança de Deus. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, que os nossos filhos e os nossos parentes, eles são a imagem do Deus vivo. Amém, eu creio nisso.
E é importante você falar isso, porque igual você falou, né? Quando se busca apoio espiritual, os pais, eles conseguem ter essa visão sobre isso, né? Porque até que eu acho que até mesmo que quem passou por depressão e quem também tem algum filho com. Eu não sei porque, não sei de onde que as pessoas tiram isso, que é igual você falou, né? Se o João Neto, ele tem uma demonstração de alegria no meio do culto, as pessoas acham que ele está possesso, né? E as pessoas, elas precisam ter esse entendimento espiritual e parar de usar isso como que se tudo fosse demônio, né? Como se tudo fosse espiritual nesse sentido. E que ele é um ser Uhum. humano. Você até comentou algo que eu tinha te marcado, que eu achei bem interessante, que é isso, né? Nós como seres humanos, também temos as nossas debilidades, né, Júnior? Nós também temos os nossos defeitos. Né, o que nos difere de uma pessoa autista de síndrome de Down, como você estava falando ali hoje mais cedo. Sim, até foi engraçado você ter falado isso, que a gente está mesmo conectado com o Espírito Santo, porque a única diferença de uma pessoa com síndrome de Down ou com paralisia, etc., é o seu estereotipo, é o jeito como ele fala, o jeito que ele conversa, né? Agora, se você tem várias pessoas que são crentes, estão dentro da igreja, são desonestas, são mentirosas, são orgulhosas, são presunçosas. Então, isso também não é um defeito? Isso também não é uma debilidade, não é uma dificuldade? E por Com que que certeza. a gente trata uma coisa diferente da outra? São todas iguais. E é verdade, eu acredito nisso que você está falando. E realmente trazer essa reflexão é importante para que quando aconteça algo semelhante no nosso dia a dia, não só na igreja, mas no dia a dia, dentro da sua casa, dentro da sua família, né? Porque, infelizmente, todos nós estamos sujeitos. Né, de ter uma notícia assim inesperada. Infelizmente, eu digo em sentido inesperado. Mas se só vai ser inesperado para quem não está preparado, né? Então, é igual a parábola das 10 virgens, né? Então, assim, temos que estar preparados para saber amar, saber apoiar as outras pessoas e caso aconteça com a gente, saber também amar e instruir o nosso filho nisso, né? Igual o que a gente pode até falar do o Júnior, a respeito do João Neto. Ele tem autismo e também tem paralisia cerebral, é isso, né? Sim, sim, sim. Ele veio com um combo. Ele veio com combo, né? Ele veio com um combo. E é lindo quando você falou, né? Que, como eu digo, é lindo hoje a gente vendo o que Deus fez, né? Vendo que Deus usa, como você disse. E o João Neto, ele só tem apenas 22 anos e ele já tem tanto É. testemunho para contar, né? Fez 22 ontem. Tinha até um rapaz aqui dando parabéns para ele, o Rodrigo. Ele fez aniversário, ele está fazendo aniversário hoje. Hoje é o Ah, aniversário dele. Fizemos a festa no sábado, mas o aniversário dele foi hoje. É hoje. parabéns, João Neto, é hoje. Então tá tendo festa ainda. Oi? Tô falando, então tá tendo festa ainda para ele hoje. Não, hoje a gente fez aniversário no sábado, hoje a gente está comemorando mais nos bastidores, né? Até essa live acaba sendo um pouco mais profética nesse dia, porque eu quis fazer nesse dia mesmo, porque é um dia festivo, né? Para muitos pais pode ser, não é dia festivo, mas para mim é um dia festivo, porque Deus colocou ele na minha vida, né? E até Verdade. lá, se você for ver em Êxodo 4:11, Moisés também se perguntou lá, ele falou o seguinte: o Senhor Deus falou assim para Moisés: quem faz com que a pessoa possa ou não possa falar? Quem faz a pessoa ouvir? Quem faz a pessoa ver ou ser cega? Sou eu, o Senhor Deus. Ou seja, quando ele fala para Moisés isso, ele fala o quê? Que ele faz as pessoas especiais sim. Uhum. E ele faz por um fim específico. Sim, eu Muitas vezes eles vêm para nos ensinar. Hoje eu tenho um projeto social, né? A gente está desenvolvendo um instituto para poder fazer para o João Neto. Eu escrevi o livro, né? Que está aqui, ó. o verbo, vamos falar sobre ele. Aham. Né? Escrevi sobre o livro e a gente gosta bastante de ajudar pessoas, né? Com famílias especiais. Então, se ele não tivesse vindo com essa dificuldade,
eu não teria autoridade para poder falar com ninguém sobre esse assunto. Você não estaria conversando com você agora e as pessoas não estariam nos escutando nesse momento. Então, Deus, muitas vezes, ele coloca uma dificuldade, uma tribulação, para você vencer aquele obstáculo e você poder ser referência naquele assunto. Amém. E por falar nisso, eu tenho duas perguntas aqui. Posso fazer? Que o pessoal mandou aqui Vamos na lá. caixinha. Mandou, primeiro, perguntando se a sua esposa, né, a Ju, conseguiu equilibrar essa atenção entre o João Neto e você. A gente só conseguiu equilibrar isso. Bem na resposta, agora deu uma travadinha. Voltou. Deu travadinho. A gente só conseguiu equilibrar isso quando nós fizemos curso de Casados para Sempre, Uau, aham. Casados para Sempre, e quando Deus entrou na nossa casa. A Amém. partir desse momento, nós conseguimos equilibrar as coisas. Nós entendemos as linguagens do amor, né? Eu consegui entender as linguagens do amor dela e ela as minhas linguagens do amor. A gente conseguiu colocar um tempo para os filhos, um tempo para o casamento. A gente conseguiu se doar para o filho, se doar para o casamento. Mas tudo isso foi um ensino, aprendizado através das leis de Deus, através dos princípios de Deus, né? Você se forma como médico, como advogado, depois que você faz um curso, né? Você faz um curso, você se prepara, você faz uma MBA, etc. Ninguém faz MBA para ser pai de criança especial e para estar casado. Não. Ninguém estuda sobre isso, né? A pessoa só vai procurar isso quando já está querendo separar. Verdade. Infelizmente. E geralmente a pessoa fala assim, meu casamento é bom, meu casamento é maravilhoso, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não precisa melhorar nada. Sempre tem algo para melhorar. Por exemplo, eu tenho empresa aqui, eu ganho, vamos pôr 20 mil, 30 mil reais por mês. Eu não posso melhorar para 40, para 50? Claro. Se eu posso melhorar, por que eu não vou querer? Entendeu? Então, os cursos estão aí se os cursos estão aí na igreja, né? Estão aí para melhorar a vida da gente. Isso, eu concordo. Ó, temos aqui a segunda pergunta, que é se você sabe se existe algum grupo evangélico para autistas. Eu posso te falar para você entrar depois no Instituto Levi. Instituto Levi. Instituto Levi é um instituto da nossa igreja, aonde a nossa pastora Débora, junto com o pastor Digão, aqui de Florianópolis, eles têm um filho com autismo e eles desenvolveram um instituto focado para crianças com autismo. Uau, que legal! Não sabia. Inclusive, parte dos valores desse livro são revertidos para esse instituto. Que legal, e Floripa é pertinho. Mas me fala então agora sobre o Vergo. Não sei se você tem mais alguma coisa que contou aí que você queira falar. Eu acho que dessa questão, acho que eu posso deixar para o público que está nos escutando e que vai nos escutar na sequência primeiro, procure ajuda espiritual, procure ajuda também de um psicólogo, de pessoas técnicas nessa área, porque sempre você consegue melhorar, sabe? A separação não é o melhor caminho. A separação não é o melhor caminho, porque você só vai trocar de problema e você vai aumentar o problema, né? Sim. Você tem um casal com 2 filhos, você vai separar, vai casar com outra pessoa que tem mais 2 filhos, então essa não é a solução. É que nem você tem um carro e você vai lá trocar por um novo. Não precisa trocar, vai no mecânico, arruma e usa, entendeu? Você já conhece o carro, né? Já sabe que o carro anda bem, que o carro é gostoso, é confortável. Então, eu posso falar para você hoje, 25 anos de casados, vou fazer dia 13 de agosto. Eu tentei ficar 5 anos separado da minha esposa. Não deu certo. Não adiantou nada. Não. Então, e os nossos filhos, eles merecem o pai e a mãe. Eles merecem, eles precisam, eles necessitam, sabe?
E se você não quebrar essa cadeia de separação ao longo do tempo, os teus filhos vão separar, os filhos dos teus filhos vão separar, e isso vai continuar sendo uma maldição daqui para frente. Não, eu acredito nisso. Como eu diria assim, até nisso, né? Deus trabalha e usa as nossas dores para ajudar e influenciar outras pessoas, né, Júnior? Porque hoje Sim. mesmo eu estava vendo na televisão aquele cantor Mumuzinho, não sei se você já ouviu falar, e com apenas 2 anos de casado se separando, né? E aí o jornalista que estava dando essa notícia, ele até falou, gente, as pessoas agora não estão ficando nem 2 anos mais casadas, né? Então, por causa dessa mentalidade, é igual você falou, e se a gente não quebrar, né? Se nós não formos mas vou pagar o preço, porque as pessoas acham assim, eu vou ficar num casamento infeliz, mas na verdade não é que o casamento está infeliz, é por causa disso que você até falou, né? Que existem Sim. cursos para ajudar, e ninguém quer procurar ajuda. Ninguém quer É. também ter autorresponsabilidade. Se o casamento está ruim, também é por culpa dela. Nem só culpa do outro, nem sempre é a culpa do outro. No Novo Testamento, Jesus é perguntado pelos apóstolos por que não podia se dar casamento. Na lei de Moisés podia se dar a carta de divórcio, né? E Jesus fala, foi dado naquela época por causa da dureza do coração de vocês. Então, o problema das pessoas é a dureza do coração. Ninguém quer dar o braço a torcer, sabe? Esse que é o problema. Porque Deus é amor, Deus perdoa, né? Se eu começar a falar de casamento, que nós vamos ficar até amanhã, porque é um assunto que eu amo, né? A gente pegar lá Oséias, por exemplo, né? O profeta Oséias. Ele comprou a esposa de volta e a esposa era adúltera, era prostituta, ele comprou por um alto preço. Sabe? Então, existem N questões dentro da Bíblia referente ao casamento. Então, eu sou totalmente contra o divórcio. É óbvio que tem certos casos e casos, né? Muitas vezes é caso de espancamento, algumas coisas do gênero, né? E daí a gente tem que pensar bem, isso tem que ser analisado. Sim, não, eu entendo. Que não dá para ser radical nesse ponto, né? Mas eu entendo também da questão de que nem sempre é desistir na primeira, né? Como Isso. estão fazendo, né? E às vezes a pessoa tem que ver muita motivação, né? Eu lembro que quando eu conheci o Júnior, eu estava noiva e o Júnior sempre me orientava, né, Júnior? Olha, pensa antes de entrar no casamento. Então, é importante até mesmo, como o Júnior disse, a respeito de quando você descobre que você tem um filho com alguma deficiência especial, procure saber, né? Procure ajuda espiritual. Nesse sentido também vale para o relacionamento, né, Júnior? Procure ajuda espiritual antes de tomar uma decisão dessa de divórcio, né? Antes de você porque tudo bem que a maioria das pessoas quando casam não pede ajuda, não pergunta pra ninguém, né, se vai casar ou não. Mas não, eu acho que sim, a gente não consegue, como eu diria, não consegue calcular isso, né, Júnior? Apesar que a gente sabe que a Juliana é uma mulher de fibra, né, uma mulher incrível, mas se o casamento de vocês não tivesse sido restaurado e ela estivesse cuidando do João sozinho, com certeza, não vou dizer com certeza, assim, mas provavelmente ele hoje não seria tudo o que ele é. Não seria, não seria. Ia ser muito complicado, a pessoa não ia poder se cuidar, ia ser muito difícil. É inviável, é inviável, é inviável. Depende de muito esforço, muita dedicação. Deus precisa, ele formou os pais para poder cuidar dos filhos, sabe? Ainda mais um filho com especial, é muito difícil. É impossível, é impossível. Não, eu imagino, assim, a gente não consegue mensurar o tamanho disso, mas claro que Deus é Deus, né? Mas eu acredito muito nisso. E assim, tanto que é a responsabilidade de uma decisão dessa, de um divórcio, como a gente está falando, tudo bem que o tema não é sobre casamento, mas se Deus tocou, é porque no sentido assim, que não é só sobre você, é sobre os seus filhos, né? Como seria o João Neto se o Júnior, mas a Juliana tivesse tomado essa decisão, não é só sobre eles também, né? Tem pessoas que vocês também têm que pensar a respeito disso.
E aí, agora, a gente vai falar sobre outra inspiração divina, que foi o livro Verbo, né? Que eu até assisti ali o vídeo, até compartilhei com o pessoal, porque eu acredito muito nisso mesmo, de que as pessoas elas precisam ser preparadas, que o livro trata sobre isso também, né? Através de uma forma lúdica, ajudar as pessoas a terem essa consciência, né? Sim, pra você ter ideia, né, a gente fala que o nosso Deus é um Deus do sobrenatural, né? Pra você ter ideia, eu reprovei 3 vezes o oitavo, primeiro ano, em português. Sério? E, sério, eu era muito, muito arteiro quando era mais novo. Aham. Só que a minha professora de português, ela sempre pedia para eu ler bastante. Então eu li 3 vezes mais do que era para ler, porque eu reprovei. E eu fiz muita redação, e isso fez com que eu tivesse uma certa abrangência de como fazer um livro, sabe? Então, Uhum. eu estou indo. Esse é o primeiro, eu escrevi mais um que vai sair daqui a alguns dias, e eu tenho o terceiro que estou terminando, né? E sempre voltado para assim, para essa área mais lúdica, para a parte de história, né? Então, por exemplo, o livro Verbo, né? Olha aqui como é que tá. Aham. Esse livro, ele foi me dado em sonho. Que É um, legal. é um sonho. É um sonho que é a história do menino autista, que ele é abandonado no orfanato. Só vou dar um spoiler, né? Não vou falar a história inteira. Só vou Aham. dar um spoiler. É, ele é um menino autista que foi abandonado no orfanato e com 18 anos ele é obrigado a ter que sair do orfanato, né? Ele vai para a cidade grande. Na cidade grande, através da vida dele, ele é um menino cristão e os autistas, eles são muito de rotina e muito certinho. Eles não saem fora. É aquilo, eles são metódicos. Que Essa é a legal. palavra, são metódicos. Uhum. Então, o meu personagem, ele é metódico à palavra de Deus. Então, ele não sai daquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro. Então, ele acaba, durante toda a jornada dentro do livro, são mais de 280 páginas, mais de 220 páginas, onde ele vai ajudando vidas, vai ajudando pessoas, ele acaba sendo preso por ajudar pessoas, ele Uau. conhece um pastor que quer se matar porque Deus abandonou ele acaba ajudando a pessoa grávida que engravidou de um traficante, ele acaba entrando na cadeia, acaba ajudando outras pessoas, ele desbaratina uma. Então tem drama, tem polícia, tem emoção, e tudo isso num contexto espiritual, falando de Jesus entre as entrelinhas. Que legal. Nossa. É bem. Você já leu já o livro O Peregrino? O peregrino não. O livro Mas Peregrino, ele foi escrito há muitos anos atrás e ele também narra a história de um jovem normal, né, nas suas andanças, né, pelo mundo. E é um livro mais ou menos parecido, só que mais com o contexto atual, sendo o personagem principal, o menino autista. no peregrino também? Eu não sabia O que tinha. Peregrino não, no Peregrino não é autista, o Peregrino é uma pessoa normal. Entendi. E o seu segundo livro, já que você falou sobre ele tem algo também nesse sentido de crianças especiais ou Não, o único que foi pegado da criança especial foi esse aqui, que eu vou ter que escrever. Deus já me falou para poder fazer a continuação, então vou ter que fazer a continuação desse. E o outro chama-se O Passaporte. ou É de passa. como você de como você ter o teu passaporte carimbado para o reino de Deus. Eita, Que também não é moleza, né? Que não. todo mundo vai daqui para algum lugar, né? Todo mundo vai fazer uma viagem daqui a alguns tempos. Ninguém vai ficar para semente, só se Jesus voltar antes. Então, é de como você conquistar o teu passaporte espiritual, de como você obter ali o selo, o carimbo, né? Do espiritual, para você poder ir para o reino de Deus. Uau! Esse vai ser bom. Esse também já tá saindo.
Esse já tá pronto, a gente só falta só fazer a impressão dele só. É um livro bem ilustrado também, é bem bonito o livro, bem bonito. Que legal, Júnior. Gostei desse também. Bom, o terceiro nem vou falar porque o terceiro é tão louco Esse já tá que escrito. não dá para falar tanto. É muito romântico, outro. Ele tem, o cara é francês, é muita coisa, muita coisa. Não dá para falar que é muita coisa. Nem para rir. É, Que mas legal. sempre os livros que Deus tem me dado, graças a Deus, são voltados para livro de aventura gospel. Mas não sendo aquele, porque muitas vezes como é que você vai chegar numa pessoa que não é cristã, né? Porque geralmente os livros que saem nas nossas igrejas, eles são livros espirituais, né? São livros voltados ao espírito, né? Com uma vocação de você poder, de mudança, de transformação, uma autoajuda, mais ou menos, né? Uhum. E os livros que Deus tem me dado são livros românticos, né? De aventura. É um livro voltado para a parte juvenil, para a parte um livro gostoso de você poder sentar na tua varanda, na tua rede, de você ler uma história, um romance, uma narrativa. Então Deus está me dando essa oportunidade de poder escrever isso no mercado que não existe. Não existe esse tipo de livro dentro, são muito poucos. Olha, para te dizer assim, no mercado gospel, livros lúdicos assim são mais infantis, né? Então, Mas para nada do público infanto juvenil, não, né? ainda não conheço. E que Deus continue te usando, né? Em nome Amém, para tudo isso. amém. Eu quero achar minha professora ainda, porque ela me fez ler 20 mil léguas submarinas, Viagem ao fundo do mar, toda a série, eu conheço toda a série Vagalume, não sei se é da tua época isso, série Vagalume, né? Todos Aham. os livros do Júlio Verne, meu Deus, ela fez eu ler Machado de Assis. Então, graças a Deus, ela me deu, sem querer, uma conotação para poder escrever do jeito certo, sabe? Começo, meio e fim. Verdade. Eu queria achar minha professora de matemática. Ah, mas e aí essa paixão pela escrita surgiu como? Ó, surgiu bem, eu estava dormindo, Ai, né? você Aí sonhou. eu sonhei isso, um download, sabe quando o Espírito Santo fala com você? É isso, sabe? Aham. É isso. Eu acordei umas 4 horas da manhã com, com, com o livro na cabeça, peguei Aham. um papel, escrevi tudo que eu tinha lembrado, começo, meio e fim do livro, né? E demorei 3 anos para escrever. Ainda demorou 3 anos. Eu não me achava capacitado para escrever, Eu entendo. né? Não me achava capacitado para escrever. Fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo. Quando cheguei no número de páginas, falei, meu Deus do céu. Quando terminei, aí mandei para uma pessoa para poder fazer a correção ortográfica, né? Uhum. E o cara me repassou de volta. E para surpresa minha, poucas coisas tiveram que ser mudadas. Eu Olha. falei, aí que eu fiquei mais contente, falei, ué, né? Consegui fazer um livro sem ter muita correção. E isso. Aí, conforme você vai escrevendo, você vai aumentando o teu vocabulário, você Sim, vai também melhorando a tua parte de você não repetir algumas palavras. Então, você vai cada vez melhorando mais, né? verdade. Verdade, Val, que incrível. É Que verdade. Só Deus mesmo. Só só Deus. Deus. E ele faz. E é tão interessante essas coisas de quando a gente não se sente capacitado, né? E mais uma vez, assim, até mesmo isso que é o nosso tema, né? Sobre autismo. Porque às vezes as pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir depois, muitas se sentem incapazes. A maioria vamos dizer assim, a dor principal das pessoas é que elas se sentem incapazes, né, Júnior? Não sei se esse foi o sentimento. Porque é como você disse, assim, a sua família, não sei se eu posso dizer esse termo graças a Deus, porque é como se Deus privilegiasse algumas pessoas ou não, né? Nesse sentido financeiro, de capacitação de poder colocar o filho numa aula, como você disse, né?
O João Neto fez aula de a cavalo, que é uma aula, que eu esqueci agora até o termo da Ecoterapia. Ecoterapia. terapia, mas eu sei que é algo que ajuda muito mesmo a ajudar a desenvolver essa conexão com as crianças, mas que infelizmente não é a realidade de muita gente, então não vou dizer nem que é o termo graças a Deus, né? A gente tem aqui um outro histórico da família do Júnior e da Ju, que eles também tiveram essa oportunidade, mas às vezes você não tem essa oportunidade, financeiramente falando, mas o propósito é o mesmo, né, Júnior? O Deus é o mesmo. E se Deus colocou esse filho na sua família, mesmo com a incapacidade financeira, vamos dizer assim, o propósito de Deus vai se cumprir do mesmo jeito. Então, se vai ser pelas suas, se Deus vai te prosperar ou não, ou se Deus vai usar tantas instituições que tem, como o Júnior já falou mesmo, da PAI, da AMA, porque existem também outros meios, né? Igual o Júnior, repetiu na oitava série, hoje é um escritor. Né? Então, assim, vamos dizer assim, essa capacidade da escrita não é algo que depende financeiramente, né, Júnior? Vamos Não, dizer. não depende de nada. Ora, tudo é questão do teu esforço, da tua dedicação, né? A palavra oração, ela está escrito orar, ação. São duas coisas juntas, né? Então, independente da sua situação financeira, o que você tem que fazer, o que que é? É se dedicar a essa pessoa que está precisando do teu auxílio, precisando da tua ajuda, sabe? E nós vamos ser cobrados disso lá no céu, sabe? Porque se Deus te deu uma pessoa para você cuidar e você não cuidou do jeito que ele gostaria, porque é um filho dele, né? Que todos nós somos filhos. Se ele te deu um para você cuidar e você não cuidou com zelo, com dedicação, você vai ser cobrado por isso lá em cima. Então, a importância que você tem que ter é o quê? Primeiro, agradecer a Deus pela pessoa que você tem aí na tua vida. E segundo, é você se dedicar e orar realmente, porque Deus vai fazer o sobrenatural. É Deus que abre as portas, né? E geralmente Deus ele bate com os dois pés e arrebenta tudo para poder fazer o sobrenatural na tua vida. Esse é o nosso Deus, é o Deus que a gente acredita, e é igual o Júnior falou, a gente precisa crer no poder da oração. A oração é algo, vamos dizer, gratuito, mas que tem um poder tão grande, né? Eu me lembrei agora, Júnior, você falando isso, daquela passagem onde João. Agora eu esqueci. Tinha dois discípulos sentados na porta da igreja, vamos dizer assim, e chegou um mendigo pedindo dinheiro. E aí João disse, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Né? Então, que foi o poder da oração. João orou ali naquele momento, aquele mendigo passou a ver, ou passou a andar, e tanto que ele entrou na igreja saltitante, todo feliz. Então, às vezes, o recurso, qual que é o recurso que você tem hoje? Né? Assim como a gente está falando, né? Hoje, o João Neto é uma pessoa curada. Como o Júnior disse, não dependa, até mesmo se você conhece alguém que está passando por câncer, né, algum diagnóstico que o médico deu e diz que não tem mais saída, né? Porque como o Júnior disse, o João Neto não era para andar, né, Júnior? Não era para falar, não era pra fazer nada, na verdade. Só enquanto respirar. Você não pode ficar somente orando dentro da igreja somente, esperando que as coisas aconteçam, né? Você tem que ser uma pessoa resiliente, né? Jesus andou bastante no deserto, andou bastante de chinelo, subiu o monte para orar, então ele sempre foi uma pessoa proativa. E nós não podemos nos debruçar diante do nosso problema, diante da nossa dificuldade, ficar olhando, se lamentando, choramingando e deixando de fazer, porque as coisas não vão acontecer se você não fazer. Você tem que ter uma proatividade de querer fazer, de querer mudar. Que é orar a ação, igual você falou, né? Isso mesmo. E outra coisa, você tem que estar dentro de um lugar que se você se sinta bem. E a igreja, que nem nós já comentamos, a igreja não salva, mas o que a pessoa que está lá dentro, que é o Deus, que é o Espírito Santo, é ele que salva. A gente não está lá por causa de vida, a gente está lá por causa de pastor, por causa de líder, a gente está lá por causa do Espírito Santo. É lá que a gente recarrega as nossas baterias, é lá que nós choramos as nossas lágrimas, é lá que elas são colhidas, e é lá que a gente tem o refrigério, e é lá que nós temos ideias, é lá que as coisas acontecem. Então, independente da tua situação aí com o teu filho, com o teu ente querido, o que você está passando, que você venha estar entregando isso a Deus, nas mãos de Deus, que Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida.
Eu creio, e você que está assistindo essa live, vai assistir depois, receba disso também. A gente trouxe aqui hoje um convidado muito especial, como eu disse, o Júnior, e na verdade vem ele e toda a família dele junto, porque ele não conseguiria fazer tudo isso sozinho sem a família dele, né? Igual ele falou, que tem a esposa dele, até mesmo a filha dele, que como você até falou, né, Júnior, que a Júlia, ela, ela também foi um apoio no momento dela entender que se às vezes o João Neto precisava mais de atenção, é porque tinha um porquê, não é porque vocês não a amavam, né? Então, assim, foi um trabalho em conjunto, em família. Precisa unir com a família, entender o propósito em família sobre isso, porque a família cresce junto, que eu acho que é o mais gostoso ainda, né? A família cresce junto, a base fica mais forte, né? Você passa por problemas, passa por dificuldades, né? Que nem a gente, eu para você, a gente passou por alguns problemas dentro do casamento, ficamos separados. Hoje nós temos cicatrizes de guerra, mas essas cicatrizes hoje a gente olha para ela e a gente vê que valeu a pena, entendeu? Então hoje a gente fala que a gente é uma dupla dinâmica, é o Batman e o Robin. Eu sem ela não sou nada, ela sem mim não é nada e a gente não consegue chegar a lugar nenhum sem a gente estar junto, entendeu? Então, sem o pai e a mãe estiver unido, a gente não consegue levar os filhos para chegarem muito mais longe de onde nós já chegamos. Hoje eu posso falar para você que a Júlia, ela está bem mais longe do que eu com 24 anos. Hoje ela fala inglês fluente, coisa que eu não falo. Ela já foi para Fiji, Bali, foi para Dubai para poder fazer trabalho missionário evangelístico, coisa que eu não fiz. Hoje ela está fazendo a faculdade de medicina com 24 anos, coisa que eu não fiz. Então, graças a Deus, eu estou preparando minha filha para ser muito melhor do que eu. E é isso que nós, como pais, temos que fazer, preparar os nossos filhos para chegar muito mais além de onde nós chegamos. Amém, eu creio nisso, e é verdade. Fazer, não querer fazer porque, ó, eu querendo já entrar em outro tema, mas não querer fazer com que seus filhos vivam os seus sonhos, mas prepará-los para que eles vivam os sonhos dele, né? Isso mesmo. Porque se a gente fosse, vamos dizer assim, é, pensar no sentido assim, que se o João Neto, hoje ele toca vários instrumentos, né, Júnior? Que eu lembro dele ter um violãozinho, que ele amava tocar aquele violão dele. Então, e se a gente fosse olhar com os olhos limitados, nosso humano, a gente nunca ia deixar ele pegar no instrumento com medo dele, sei lá, quebrar, né? Então, assim, e a gente está impedindo com que ele desenvolva aquilo que ele nasceu para ser. Sim, isso mesmo. E ele tem que fazer, como você falou, tem que fazer aquilo que a gente não está aqui para embutir nele algo que eu queira que ele faça. Hoje, o que eu quero do meu filho, do João Neto, eu acho que todo mundo tem que querer isso para os filhos, é o quê? Que ele seja feliz com as escolhas que ele tem para fazer, sabe? Se ele vai ser feliz, vamos supor, empacotando pão no supermercado e ele voltar para casa feliz, falando, pai, hoje empacotei, sei lá, 100 pacotes de pão. Tá ótimo para mim, entendeu? Uhum. O que importa para mim é a felicidade dele. Que isso é importante, né? E assim, se a gente pudesse deixar uma mensagem para pais que têm filhos com necessidades especiais, seja um síndrome de Down, seja com autismo, outra paralisia, o que você hoje, com a mentalidade que você tem, né? Hoje o João já tem 22 anos, então já são 22 anos de história construindo junto ao lado do João, né? Das coisas que tu aprendeu e das coisas que hoje você como pai gostaria de orientar outros pais, o que tu diria? Eu diria primeiro um versículo, João 3,16, porque Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, primeira coisa, coloque esse versículo na tua vida e saiba que Deus é um Deus de milagres, é um Deus de sobrenatural. Teu filho muitas vezes pode não ser curado 100%, mas ele é a cura para a tua vida, sabe? O meu filho, acho que essa frase é melhor. O meu filho, eu não preciso ter o filho que eu quero para eu ser o pai que ele precisa. Uau! Sabe? Eu acho que é isso mesmo, sabe? Meu filho não precisa ter o filho que eu quero
para eu ser o pai que ele precisa. Então ele não precisa ser um médico, um doutor, um advogado, ele não precisa ser nada. Ele simplesmente tem que ser meu filho. E assim como nós, como pai, é a mesma coisa. Eu sou um cara que tem, né, tenho meus problemas, tenho meus pecados, tenho minhas dificuldades, e Deus me ama independente disso. Então nós temos que amar os nossos filhos independente da situação que ele esteja se encontrando. Estou aqui anotando a sua frase, que eu achei forte. Vou colocar ela Meu filho não precisa, eu não preciso, como é que é? Eu não preciso ser o filho que eu quero para ser o pai que ele precisa. Isso, foi isso que eu anotei, para que eu seja o pai que ele precisa. Isso aí. E eu acho que, assim, e isso que é aquilo que você disse, né, assim, que isso nos ensina tanto do relacionamento de Deus com a gente, né, porque às vezes a gente quer tanto que as pessoas que sejam, principalmente as que convivem com a gente, que moram com a gente, sejam perfeitas, né? Sendo que nem nós mesmos somos. E quando a gente passa a ter esse olhar, ter essa empatia, a gente vê o quanto Deus nos ama. Porque se nós não que nós mesmos não merecíamos esse amor, né? Então, amar o próximo, amar até mesmo aquilo que você mesmo gerou, né? Que foi algo que planejado por Deus primeiro, né? Então, amar toda essa situação faz ficar com um fardo mais leve, né, Júnior? Assim como o versículo de Jesus diz, vós que estão sobrecarregados, venham até mim para que eu vos alivie, né? Então, aquilo que o Júnior falou lá no início da live, você que não acompanhou, que primeiro, como o Júnior disse, né? João 3,16, ele veio, né, para que a gente pudesse ser salvo. Ele deu o seu único filho para que a gente pudesse ser salvo, porque Deus, ele quer resgatar esse relacionamento de pai e filho com a gente, né? Agora, se você está passando hoje por essa situação de autismo dentro da sua casa ou de alguma outra doença especial, você pode chegar e primeiro buscar apoio psicológico, como o Júnior disse, né? Na sua cidade, na sua região, se você tem condições, procure alguém capacitado para ajudar você e sua família, né? Acho que primeiro alinhar o casamento, né, Júnior? Eu acho que para conseguir ter essa base e então para a parte do filho, né? Concordo, concordo. Conversar com a esposa, uma conversa franca, uma conversa, um diálogo franco e honesto, né? Isso, saber escutar a outra parte, né, das necessidades, né? Ó, dividir as tarefas, né? Ó, você faz isso, 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 eu faço isso, isso e isso, sabe? Para que não seja tão pesado nem para um nem para outro. Então tem que ter uma conversa franca sobre isso, alinhar o casamento, porque se o filho sentir que o pai e a mãe estão bem, ele vai estar bem. Uhum. Né? Ele vai sentir segurança, ele vai sentir tranquilidade. Então, muitas vezes a criança está birrenta, está nervosa, está ansiosa. Por quê? Porque ela não sente segurança dos pais. Agora, quando ela vê os pais falando a mesma língua, né? É A, não é B, entendeu? Então, isso é muito importante também. Tem que ter esse diálogo franco, né? Colocar os sonhos em ordem, para onde nós vamos, né? Vocês dois estão no mesmo barco, né? Um quer ir para cá, outro quer ir para lá. Vocês não vão para lugar nenhum, ficar girando no círculo, né? Então, sentar, vamos almejar onde que nós vamos chegar, onde nós queremos ir, o que nós queremos para o nosso filho, o que nós queremos para o nosso casamento, o que nós queremos para os nossos sonhos. Uhum. Colocar isso em pauta, em ordem e deixar Deus agir. Convidar Jesus para o barco também, né? Para a nova rota. Recalcular a rota com Jesus. Júnior, eu quero muito agradecer pelo seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa que tem tanto para nos ensinar e tanto para nos edificar, né? Em qualquer tema que a gente tocar aqui, eu sei que você, vamos dizer, tem perícia, né? Porque isso foi algo que o Senhor, de alguma forma, te fez passar para que você hoje pudesse transbordar na vida de outras pessoas, mas eu quero te agradecer demais já por esse tempo todo que você ficou aqui com a gente, já passou da hora, já quase 1h30 de live, mas eu quero agradecer você e a Ju, né, por estarem juntos aqui hoje, dividindo a história de vocês aqui, para que outros pais
tenham essa sabedoria, essa capacitação e esse, vamos dizer, apoio, porque igual você disse, né, que há 50 anos atrás crianças eram colocadas em sótão para que a sociedade não ficasse sabendo, então ainda existem pais que colocam filhos em sótão, né, na família, da sociedade, com medo disso tudo. E eu acho que quanto mais a gente falar, mais os pais eles vão se sentindo em comunidade, né? Como você disse, existe o Instituto Levi, né? Então, mas também que eles possam conseguir apoiar uns aos outros. Você que segue o Júnior, né? J.R. Klauman com 2 N's no final e participem também, leiam um livro dele que vai trazer também mais clareza. Ao invés de vocês se sentirem acuados, com medo, e agora, busquem informação, igual o Júnior falou a respeito quando aconteceu com eles, que eles descobriram que o João Neto tinha essas necessidades especiais. Eles procuraram ajuda, e é isso que você também tem que fazer. Não vá fazer isso sozinho, não vá fazer isso na sua força, porque senão vai dar tudo errado, né? E hoje em dia, graças a Deus, tem pessoas como o Júnior, que a gente está falando aqui, agradecendo, que já passaram por uma estrada, então existem pessoas que já andaram esse caminho por você, vamos dizer assim, né, Júnior? Então, se apoie com pessoas que deram certo, não com pessoas que deram errado, né, Júnior? Como nós estamos falando. E eu quero demais agradecer pela sua vida. Eu oro para que Deus através disso, desperte outras pessoas, através dos seus livros, né, que também o Passaporte tem um tema tão importante, que depois se você quiser voltar aqui, tem portas abertas para que a gente possa falar, né, sobre isso, o Passaporte, que eu acho que é um tema também muito válido, porque muitas pessoas, nós mesmos, não vou falar muitas pessoas, não vamos muito longe, como se diz, não. Nós mesmos, às vezes, esquecemos que Jesus, ele está à porta, né? E que Jesus pode voltar para qualquer um. Essa pandemia também trouxe essa consciência, né? Porque até mesmo pessoas evangélicas foram acometidas pelo Covid e morreram, achando que ia morrer em outra época. E o passaporte, como é que tá, né, Júnior? Tá renovado, como se diz? Não sei se você vai falar. Renovado, Como que tá esse vídeo? O título é bem sugestivo, foi também, Deus conversa muito comigo em sonho, o outro livro também veio em sonho, então foi muito interessante o nome do livro. Eu queria também, Larissa, agradecer a você pela oportunidade de poder conversar sobre o assunto. É um tema muito, muito grande, muito diversificado, muito abrangente. Você vê que você pega a área financeira, você pega a área da família, você pega a área dos filhos, você pega a área da paternidade, da maternidade, o teu passado, o teu presente, o teu futuro, os teus sonhos, os teus desejos. É muito grande, né? A paternidade é uma coisa que mexe muito comigo, né? A paternidade é muito forte para mim, muito latente. Então, eu queria te agradecer. Quero ficar à disposição das pessoas que estão aí, que acompanharam a live, que vão acompanhar a live. Quiser mandar um direct para mim, pode ficar à vontade. Vou ter prazer em poder ajudar. Também, caso tenha algum convite de poder falar sobre isso em escola, falar isso em igreja, falar isso em família, não importa o lugar, não importa o momento, não importa a religião que seja, o importante é que a gente venha estar falando isso, para que isso venha estar sendo cada vez mais falado e difundido. Tá bom, querida? Quero te agradecer em nome de Jesus aí. Amém, eu que agradeço. Boa noite para você. E eu Obrigado. sei que eu já tenho um livro, estou esperando para ler. E fiquei mais curiosa hoje ainda com o spoiler que você deu, mas que Deus abençoe a vida de vocês. Que mais uma vez, né, parabéns aí para o João Neto, que é o canal, né, dessa live de hoje, como você disse, é um presente de Deus, confirmação, mais uma vez, do chamado dele. Que Deus continue também usando ele. Eu creio que Deus vai usar ainda muito mais. Ele está só no começo de tudo. Em nome de Jesus. Chamou para ele. Viu? Obrigada, viu? Boa noite para você e para a Ju. Abençoe. Amém. Deus abençoe, pessoal. Tchau, Larissa. Até mais. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Aí vem, gente. Tchau, tchau. Eu queria estar lendo o comentário de todo mundo aqui, porque eu vi que todos vocês... a pessoa é míope, né? Não enxerga direitinho aqui.
Mas obrigada a todos vocês que entraram, né? A Odete falou aqui que estar na igreja é importante também. Aprendemos a não nos importar com a opinião do outro, referente às atitudes dos nossos filhos. Porque as mães sempre são criticadas pelas atitudes dos nossos filhos. Isso é verdade, viu, Odete? Eu já trabalhei com o Ministério Infantil. Todo mundo sempre olha para a mãe primeiro, né? A Odete falou, o Bruno não iria falar, e hoje é um papagaio, né, Odete? Mais um milagre de Deus. Mais um milagre de Deus. Mais uma vez, Deus fazendo tantas coisas, né, na vida de todo mundo. Como é bom falar desse, desse Deus maravilhoso. Como é bom, e das coisas que ele faz, né? Como a gente estava falando da questão do autismo, que Deus curou o João Neto dessa forma tão extraordinária, né? Uma pessoa que tinha, como a gente costuma dizer, uma pessoa que tinha sido desenganada completamente pelos médicos, uma pessoa que os médicos já tinham dado uma sentença. Olha, o seu filho não vai andar, o seu filho não vai falar, o seu filho vai vegetar. E se o Júnior tivesse se apegado a essas palavras, né, ele hoje provavelmente, talvez não teria o filho dele vivo. Mas Deus, como se diz, entrou com providência no coração do Júnior, no coração da esposa dele. E hoje, o João Neto, ele é praticamente um ser humano perfeito mesmo, né? Porque ele anda, ele fala, ele cumpre o propósito dele, ele faz as coisas porque ele é apaixonado, né? No sentido da música, do louvor. Então, não desista do seu filho autista, não desista do seu filho que tem síndrome de Down, que é o tema que nós estamos falando aqui hoje, de filhos especiais. Né? Então, não desista, independente da dificuldade que esteja passando, porque eu sei. Eu sei porque eu tenho empatia por você, eu tenho empatia por essa sociedade. Então eu sei que não é fácil. Não é fácil você sair na rua e as pessoas ficarem olhando. Eu sei que é desafiador até mesmo você entender o que está passando com a criança, né? Como a gente fala quando ela está falando alguma coisa, você não sabe se é dor, né? Se é fome. Então é desafiador até você entender esse mundo. Mas não desista do propósito de Deus na sua família, porque se Deus realmente entregou esse presente na sua família ou na família do seu familiar, é porque é um propósito muito maior. Né? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou, né, para aqueles que o amam. E eu amo a Deus. E eu sei que você que assiste essa live, que vai assistir depois, também ama a Deus. Então, se apegue a isso. Que Deus ele tem sonhos muito maiores, muito melhores, em proporção daquilo que você olha. Hoje você está olhando algo aqui, que está na sua frente. Hoje você está olhando aqui algo que está na tua mão. Mas Deus, ele vê além. Deus vê aquilo que ele vai alcançar através da história da sua vida. Então, que você continue sendo edificado por essa live e que você encaminhe. Essa live vai ficar salva, espero, né? Porque o Instagram com as atualizações, mas a gente espera que esteja tudo salvo e depois a gente também vai subir. E para que você possa encaminhar para mães, para pais que estão passando por esse momento, para que eles venham entender e venham ver que tipo de ajuda hoje, no momento que eles estão vivendo, eles estão precisando. Tá bom? E também indiquem o livro do Júnior, o Vergo, que é um livro que eu tenho certeza que vai trazer muita consciência para toda a família. Não só para o pai e para a mãe, mas para toda a família, que esse livro é aquele livro que a gente dá de presente. Então, esse livro você também pode abençoar outras pessoas. E que Deus abençoe a sua vida. Eu estava morrendo de saudade de vocês, das nossas lives, né? A gente fez aí 15 dias de lives, foi tão incrível. Meu Deus, foi muito bom. Inclusive, teve algumas pessoas que participaram aqui da nossa live, inclusive o Cleiton Lee, hoje ele está fazendo live. E saindo daqui, se você quiser ir, tá lá no canal do YouTube. Hoje eles estão fazendo lives na Bahia, que é uma live em tributo ao irmão Lázaro, né? O irmão Lázaro, acho que as pessoas conhecem, que faleceram agora na pandemia, por conta da Covid.
Mas a gente vai fazer mais lives, tá bom? Para ficar mais pertinho de vocês, trazer temas que venham edificar a sua vida, né? E que Deus realmente possa transformar e usar a sua casa, a sua família. Essa situação que você está passando hoje de dificuldade é para a glória de Deus. Deus não se esqueceu de você. Deus não está te punindo por nada. Pelo contrário, Ele está querendo usar a sua vida para ser um milagre nessa geração. Viu? Que Deus abençoe vocês. Boa noite e até a nossa próxima live. Fiquem com Deus. Beijos!